A gente vai falar sobre um tema agora que ele era um tema constante, presente aí em 100% das angústias dos mentorados que eu já tive na vida. Uma angústia minha e de vários colegas médicos, que é a questão da agenda. Agenda dos serviços, os quais muitas vezes a gente está extremamente angustiado porque ela não é funcional e também porque muitas vezes a gente não tem como gerenciar essa agenda. A gente tem que tentar de forma muito simpática um feedback para a gestão do serviço para tentar ter um impacto positivo na nossa agenda. Muitas vezes a gente é obrigado, né, a atender uma quantidade de pessoas por hora e isso compromete muito o nosso serviço, mas também, gente, pode ser do nosso desejo permanecer em serviços que têm agendas que são assim e a gente tem que tentar dar um jeito de driblar isso para conseguir se sentir melhor e conseguir oferecer o melhor dentro das nossas possibilidades. Então aqui eu novamente trago um disclaimer para você acalmar o seu coração, que você tem que dar o melhor que você tem, que você consegue, nas condições que você tem. Então, se você tem 15 minutos para atender uma pessoa, você vai tentar, né, dar o seu melhor nesses 15 minutos. Se você tem uma hora, você vai tentar dar o seu melhor nessa uma hora. Se você tem meia hora, e assim sucessivamente. É claro que a partir de um momento em que isso fere muito o teu bem-estar, você tem que começar a repensar se é um tipo de dor que você deseja aguentar. Então, para mim, isso era uma dor é, que eu não conseguia tolerar. E aí eu acabei mudando, né, e não me submetendo mais a esse tipo de agenda. Mas, gente, falando de atenção primária à saúde, a gente tem alguns tipos de agenda. É lógico que essas agendas não vão conseguir ser transpostas para todos os tipos de serviço, apesar de que na suplementar tem como, mas no privado liberal já é mais difícil, porque a gente precisa de uma organização prévia, né? A gente não tá lá. Lógico que tem alguns serviços em outros países que é assim. Vocês vão entender, peraí, deixa eu explicar primeiro. Então, a gente está acostumado a ter vários tipos de agenda. Agenda programática, que é quando o paciente vai lá e ele agenda as consultas. E, enfim, depende muito, né, do serviço, o tempo, né, que a gente dedica para esses agendamentos, o tempo prévio. Existem agendas que funcionam melhor, outras agendas que funcionam menos. Então, eu já trabalhei com agenda programática, que era uma vez por mês, abrir a agenda, eu achava isso uma catástrofe, né, de experiência horrível para o paciente e de forçar o paciente a fazer algo só para ele conseguir marcar uma consulta, de ter que ir lá numa unidade básica de saúde no dia X só para marcar uma consulta. Gente, uó, né? Horrível. E já vi também agendas que eram abertas uma vez por semana, o que não faz sentido nenhum, né? Para mim, se existe uma agenda, a pessoa pode ligar a qualquer momento e ela vai ser informada sobre as disponibilidades dessa agenda para ela ver as disponibilidades dela e para poder fazer um match, né, das disponibilidades de cada um. Essas agendas, muitas vezes, elas trazem alguns benefícios, que é a facilidade de você organizar uma agenda assim, porque a pessoa pede, você vai lá e marca, mas ela tem uma dificuldade muito grande, pelo menos pensando em termos de saúde pública e coletividade, né, que é a questão de absenteísmo. Muitas dessas agendas são tão difíceis de marcar que o paciente marca com um certo tempo de antecedência. E quando ele marca com muito tempo de antecedência, o que acontece? Ele esquece. Então, tem um absenteísmo muito grande e isso é muito frustrante. Temos uma agenda, um modelo de agenda, que ele é uma agenda semi-aberta. Então, a gente tem horários de demanda espontânea e tem horários que a agenda ela é programática. Então, eu trabalhei também num serviço que era assim. Então, de manhã, todos os horários eram programados e à tarde eram para demanda dos pacientes que chegavam pela manhã pedindo para serem atendidos, ou ligavam, ou tinham alguma queixa, e dava tudo certo, funcionava ok, legal. A depender, a gente não tinha limite no período da tarde, então é sempre importante, mesmo quando a gente tem um limite, mesmo quando a gente tem, perdão, uma agenda aberta para pacientes que procurem por demanda espontânea, é importante a gente ter um limite. Isso pode ultrapassar, né? E aí a gente não quer ficar trabalhando até 9, 10 horas da noite. O que já aconteceu, já vou contar para vocês. O trauma que eu tenho com a agenda. Então, existe essa forma. Ela tem também seus benefícios, né? Pelo fato de você ter aí um controle parcial do que está acontecendo, mas também tem uma parte que você não vai saber como é que vai ser. Então, se você trabalha num serviço privado, como um convênio, que vai te pagar por hora, o convênio tem que ter certeza de que ele vai ter paciente nesse horário. Então, é um pouco oneroso para o convênio caso não tenha. Assim como se você tem o teu consultório e você faz isso com a tua agenda, você está correndo o risco de não ter paciente. Então, são agendas que a gente não consegue pôr para esse tipo de serviço, né? Na telemedicina também. Apesar de que na tele
Às vezes o paciente, eu fazia muito isso no começo, agora já não faço mais não. Ah, eu só posso 9 horas da noite. Meu filho, 9 horas da noite, tá aqui o teu link, eu vou poder te atender esse horário. Eu dançava conforme a música do paciente, é isso que isso aconteceu. Entrei em burnout, adoeci, porque daí eu achava, domingo eu tava atendendo, um ou outro, lógico que era poucas pessoas, mas isso acabava quebrando o meu dia de descanso, né? Hoje eu priorizo meu descanso para eu poder ter saúde, né? E existe um modelo de agenda que é onde está o maior esgotamento nosso, que é a agenda de acesso avançado. É o que a gente fala. Quando a gente fala em acesso, lembrando que é a forma como a gente, né, permite que a pessoa acesse o serviço de saúde. E ela pode ser programática ou ela também pode ser acesso avançado por demanda espontânea. Como funciona esse tipo de agenda? Gente, honestamente, na teoria ela é linda, porque você vai ter uma população adscrita, que em teoria, pela legislação, ela deveria ser até 3.500 pessoas, ou seja, uma população que você daria conta, e essa população, ela já estaria vinculada com você, ela já está acompanhando com você, e quando ela precisa, ela comparece lá para mostrar o resultado dos exames, ela vai lá porque ela está com dor de cabeça, alguns casos a gente agenda, né? Geralmente o acesso avançado são 30%, 25% a 30% da demanda programática e 70% de demanda espontânea. E aí o paciente ele sabe como funciona, o serviço não está numa sobrecarga, ele funciona bem dessa forma. Só que não é a realidade, né? E muitos serviços de saúde tentam implementar o acesso avançado e a gente sofre muito, porque acaba que o médico acaba se sobrecarregando nisso, porque a gente ainda tem uma cultura médico-centrada. E, enfim, chegou com dor, e eu lembro que eu não gostava de liberar. Chegava a enfermeira, doutora, acabou teus horários, mas tem um paciente com dor de cabeça. Eu penso, gente, ele pode estar tendo um AVC. Eu vou ter que fazer uma avaliação, pode estar numa urgência hipertensiva. Então, eu não sentia bem de liberar os pacientes sem uma avaliação. Aí eu realmente me sobrecarregava. Então, gente, eu contei para vocês que fui para uma unidade básica em que tinha 8.000 pessoas de zona rural, para eu e mais um residente, e a gente, tipo, muitas vezes um não estava na unidade, e a gente estava pegando uma transição de acesso normal, que já era muito difícil, porque, obviamente, a gente tem praticamente 3 vezes o número de pessoas que uma equipe daria conta, com a equipe incompleta. E foi um caos, gente. Isso me fez muito mal, porque eles não tinham limites. Depois que eu pirei e reclamei várias vezes, a gente começou a pôr 15 minutos, né? Então tinham 4 pacientes por hora. Mas mesmo assim, gente, são 4 pacientes por hora, mas não é só queixa aguda, do tipo, tô com dor de garganta, você vai lá, examina, pergunta. E outra, isso é muito difícil para eu fazer, né? Como eu sou especialista em medicina de família, a pessoa vem com dor de garganta, sai com pedido de DIU. Tipo, eu gosto de fazer uma consulta decente. Uma consulta que não é direcionada. Tudo bem, tem situações que a gente tem que fazer a consulta direcionada, mas eu não gostava muito. E aí o paciente chegava, às vezes era saúde mental, eu lembro que um dia eu peguei uma TS, uma tentativa de suicídio, a menina tava com o pescocinho machucado, que ela tinha tentado se enforcar, foi interrompida, e eu tava sem preceptoria esse dia, a menina disse que tava bem, não queria mais fazer nada. Eu falei, gente, eu não sei se eu tenho que mandar essa menina pro hospital, o que que eu faço? Se eu medico, se eu deixo aqui? E 15 minutos. E o problema é que, obviamente, eu fiquei mais tempo com ela, mas depois tinha o quê? 4 5 pacientes esperando. E aí não tinha horário de almoço, não conseguia fazer xixi, beber água, ia embora sempre muito mais tarde. Lá eu acabava pegando bastante caso de urgência e emergência, daí eu tinha que pedir SAMU. Teve um dia que eu fiquei até 9 horas da noite sozinha na unidade básica, porque tinha um paciente lá, toda a equipe foi embora, alguém tem que ficar com o paciente até a SAMU chegar, e quem que era? Então, muitas situações muito desconfortáveis, né, por conta de uma agenda de acesso avançado que não foi bem elaborada, que não foi bem implementada. Então, estou trazendo esses exemplos de agenda porque eu sei que é algo importante para a gente saber, afinal, de alguma certa forma a gente vai ter que trabalhar com uma agenda, e ela pode ser programática, ela pode ser um acesso avançado, ela pode ser uma agenda híbrida, e é legal vocês darem nomes, né, às agendas, justamente para a gente poder agora trazer, né, com esses conhecimentos que a gente está tendo aqui na mentoria, porque se a agenda for uma pedra no teu caminho, for um calo no teu sapato, se a agenda está te machucando de alguma forma, você vai ter algumas opções. Discute a tua agenda. Então, chegar para o teu gestor, porque eu fiz isso. Chegar para o teu gestor, e é uma ferramenta que a gente utiliza mesmo. E argumentar e trazer, né, o problema junto com a solução. Então, o gestor X, eu estou atendendo não sei quantos pacientes por hora, eu noto que a gente tem uma incidência muito grande de doenças crônicas não transmissíveis, eu não estou tendo tempo de orientar a mudança de estilo de vida, eu não estou tendo tempo de reavaliar o paciente, isso está sobrecarregando, está prejudicando o serviço. Proponho a gente reduzir para 20 minutos.
3 consultas por hora, aumentar para 20 minutos. O que você acha? Vamos tentar? Vamos tentar? Não tá? Às vezes a gente tem que ter iniciativa de ir lá e falar, olha, eu vou propor da gente mudar a agenda essa semana para a gente reavaliar alguns fatores, aspectos que estão me incomodando. Porque tem muitas pessoas que se estressam, se estressam, se estressam, mas também não se posicionam. Eu sei que é difícil, ainda mais quando a gente é funcionário, quando a gente presta algum serviço, a gente morre de medo de se posicionar e acabar tendo alguma repercussão negativa por isso, mas é o nosso direito fazer isso. E lembrar que quem, em teoria, determina o tempo de consulta tem que ser nós médicos, né? Porque se você está num lugar muito vulnerável, vai ter que adaptar algumas coisas, ok? E quando a gente está no serviço privado, liberal, no geral a gente tem uma agenda programática e eu já trago uma sugestão para vocês não se esgotarem. Tenham horários de trabalho. Porque quando você está trabalhando aqui de casa, né, da sua casa, da sua residência, qualquer horário pode virar horário de trabalho, não é mesmo? Ainda mais se a gente estiver precisando de renda extra, se a gente estiver começando, a gente vai querer atender de tudo. Igual eu falei para você, se o paciente falasse para mim que ele só podia às 9 da noite, eu ia atender às 9 da noite. Deixava de fazer minhas coisas, final de semana. Às vezes eu queria ir para casa dos meus pais, aí eu era muito neurótica de atender aqui, agora eu já consigo atender em outros lugares. Mas eu falava, ah, não, o gato vai miar, não sei, não tô controlando o ambiente, porque eu era extremamente controladora, então não vou. Então eu deixava de usufruir muitas coisas. Entendem o problema? Então, reconheça a agenda se ela é um problema para você, traga argumentos de melhoria. A gente pode trocar também na nossa conversa ao vivo sobre as questões relacionadas à agenda de vocês. E de qualquer forma, temos também no exercício algo para você refletir sobre isso.